Boa noite, pessoal. Continuando aqui, pessoal, nós vamos entrar na terceira função orgânica. A terceira função orgânica que eu já falei, quer dizer, falei da primeira e da segunda. Agora vamos entrar na terceira. A primeira, ácido, segunda, base, e agora sais. Sais, pessoal. O que seria esses sais, o sal? Sal, pessoal, é um composto onde ele em contato com a água, ele vai dar origem a um cátion e a um ânion. Mas esse cátion e esse ânion, ele é diferente do cátion H positivo e diferente do ânion OH negativo. Um sal que vocês já conhecem bastante, a gente vai brincar com ele bastante, que é o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, assim ó, NaCl é o cloreto de sódio. Ele em meio aquoso, ou seja, ele em água, H2O, vai dar origem ao cátion sódio positivo mais o ânion cloro, certo, pessoal? Ambos monovalente aqui, entendeu? Esse quer dizer, ambos com carga monovalente não, né? Ambos com carga monovalente mesmo, uma e uma. Só que a questão é o seguinte: você tem que entender que isso aqui, o sal, ele não é um composto convalente, como acontece com o ácido e com as bases. No caso aqui, ele é um composto iônico, certo? Que nessa união aqui, o sódio, ele tem vontade de dar um elétron e o cloro vontade de receber, ou seja, um metal e um não metal, certo, pessoal? Então nesse caso aqui você tem uma ligação iônica, certo? Então, continuando aqui, pessoal, existe alguns sais que a gente vê no dia a dia, está sempre em contato com ele. O primeiro, o cloreto de sódio, mais usado, sal de cozinha. Vem também o carbonato de cálcio, pessoal, ó, CaCO3, carbonato de cálcio. O bicarbonato de sódio, um sal também, ó, a fórmula dele é essa aqui, ó, vendo, pessoal? Bicarbonato de sódio. O sulfato de cálcio, ó, o sulfato de cálcio, que é um sal usado para fazer o gesso, entendeu? E para tirar a acidez do solo. Aqui também temos um outro aqui, ó, o nitrato de sódio, que é um sal usado para fazer fertilizante, certo, pessoal? E vamos entrar agora também, pessoal, nos óxidos, tá, pessoal? Vamos entrar nos óxidos. O que são óxidos, pessoal? Óxidos são composto bivalente. Bivalente quer dizer composto por dois elementos, certo, pessoal? Onde sempre tem o oxigênio, por isso que o nome é óxido. E o oxigênio é o mais eletronegativo, ou seja, o oxigênio é o que mais tem tendência a receber elétron. A eletronegatividade do oxigênio é maior do que a eletronegatividade do elemento que vai se unir a ele. Por exemplo, aqui, um óxido de cálcio, o oxigênio ele é mais eletronegativo. Um elemento que não tem óxido dele é o flúor, pessoal. O flúor não tem óxido de flúor porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio, certo, pessoal? Mas existe óxido de tudo quanto é coisa que você imaginar aí. O mais que existe na natureza é um óxido. Ferrugem é um óxido de ferro, para você ter uma ideia. Vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas a respeito dos óxidos. Os óxidos, pessoal, ele pode ser óxido de metal, certo, pessoal? Vou escrever aqui na outra folha aqui. Os óxidos podem ser óxidos de metais, e pode haver óxidos de não metais. O que acontece, pessoal, é que os óxidos dos metais, geralmente eles são sólidos. E os óxidos, vou até escrever aqui, ó, são sólidos. Os dos não metais geralmente são gases.
Por exemplo, aqui, no exemplo do óxido de um metal, vou colocar aqui, ó, o óxido de ferro 3, certo? E no óxido de não metal, por exemplo, posso colocar o óxido o monóxido de carbono, certo, pessoal? Não metal, carbono. Aqui, ó, eu posso colocar o óxido de cálcio, certo, pessoal? Pode ter o óxido de alumínio, tudo óxido de metal, tudo óxidos sólidos. Aqui eu posso colocar o trióxido de enxofre, o dióxido de enxofre. Aqui, ó, tri porque tem 3, di porque tem 2, igual aqui o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, são óxidos gasosos de não metais, entendeu? Uma outra coisa, o óxido, pessoal, de não metal, o óxido de não metal, pessoal, eles são também óxidos ácidos, tá, pessoal? Eles são óxidos ácidos. O que acontece? Ele, quando reage com água, ele forma ácido, tá, pessoal? Ele reage com água, ele forma ácido. Por exemplo, aqui, a chuva ácida, por exemplo. A chuva ácida nada mais é do que o triácido, o trióxido de enxofre aqui, ó, o trióxido de enxofre, certo? Junto com a água, H2O, certo? Gerando o que? Gerando, vou botar aqui, ó, gerando o ácido sulfúrico, H2SO4, certo, pessoal? Você tem aqui o trióxido de enxofre com água gerando o ácido sulfúrico, que é a chuva ácida. Você também pode ter, por exemplo, o gás carbônico, o dióxido de carbono, né, que é um óxido de não metal, mais água, certo, pessoal? Mais água gerando o ácido carbônico, que também é componente da chuva ácida aqui, ó, tá vendo? O ácido carbônico. Já os óxidos básicos, quer dizer, os óxidos de metais são óxidos básicos, pessoal, entendeu? Você tem, por exemplo, aqui o óxido de cálcio, certo? Mais água, H2O, gerando, pessoal, gerando um hidróxido, o hidróxido de cálcio, que é uma base, certo? Inclusive, esse óxido aqui, ele é usado para neutralizar a acidez da terra em muitos locais. Você tem aqui o mesmo óxido de cálcio aqui, ó, ele se unindo agora a um ácido, certo, pessoal? Ele se unindo a um ácido, um óxido básico se unindo a um ácido, a duas moléculas de ácido clorídrico, gerando o que? Um sal, o cloreto de cálcio, mais água. Da mesma forma que uma base se une a um ácido e gera sal e água, um óxido básico também se une a um ácido gerando sal e água. Aqui você vê aqui acontecendo uma coisa que, voltando para o óxidos ácidos, ou seja, o óxido de um não metal, você tem aqui o gás carbônico se juntando ao hidróxido de cálcio, certo? O hidróxido de cálcio, gerando aqui um sal, o carbonato de cálcio, mais água. Ou seja, você tem aqui um óxido básico se unindo, o óxido ácido, certo? O óxido ácido se unindo a uma base, um hidróxido, né? Uma base, dá para ver o hidróxido aqui, gerando um sal e uma água. O que se dá para imaginar? O que se dá para aprender disso aí? É que os óxidos, eles funcionam como se fosse ácido ou base, de acordo com o seu teor. Óxidos metálicos são sólidos e agem com água, fazendo base, certo, pessoal? Gerando base, porque eles são óxidos básicos, e ele reage com metal, com ácido, gerando sal e água. Já os óxidos dos não metais, eles são óxidos ácidos,
Por exemplo, ele fica na atmosfera e quando a água cai, ele gera a chuva ácida, certo, pessoal? E eles reagem com uma base, dando sal e água, certo? Tem aqui ó, as fórmulas que eu fiz aqui. Dá para você rever aí e ver aqui que no caso aqui, ó, o gás carbônico junto com o hidróxido, certo? Dando sal e água, certo? Valeu, pessoal.